Boa noite, amados, graça e paz seja com todos vocês, a todos os nossos amados que acompanham pelas redes sociais, que a poderosa mão de Deus possa te alcançar aí no seu lugar, aonde você está, porque sempre é muito bom poder falar da palavra de Deus. Sabemos que nestes últimos dias, o nosso adversário tem anseio de fechar os nossos lábios. Todavia, continuaremos a declarar a tão poderosa semente da palavra de Deus, aquela que é capaz de mudar qualquer situação na vida de qualquer pessoa que abra o seu coração, independente da sua condição financeira, social, a nível de saúde. Deus é poderoso através da sua palavra de estabelecer tempos novos para todo aquele que nele crer. Estamos honrados de estar aqui nesta noite. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. E podemos repartir um pouquinho, uma porção da palavra de Deus com vocês. Louvamos ao Senhor por todas as oportunidades. Aliás, não devemos de perder nenhuma oportunidade que Deus nos dá. Sempre há uma palavra. E é certo que para todos aqueles que sempre estão pregando, há momentos que parece que o repertório esvaziou, não é, pastor? E então achamos que não fomos muito bem, que não houve muito sentido, e aí é que Deus nos surpreende. Porque a palavra dele se faz cumprir, ela nunca volta vazia. Amém? E estava falando com a minha esposa, a palavra de Deus, ela fala por si própria. Ela não necessita de nenhuma sabedoria, de nenhuma oratória para que ela venha se manifestar. Jesus, ele foi sempre muito simples em toda a sua exposição, apesar de ele falar entre doutores da lei. Mas ele sempre foi simples com o seu rebanho, em andar ao meio do povo, e nunca se absteve de declarar francamente pelo que ele veio, por qual motivação e o que poderia acontecer na vida daquelas pessoas. Nós vemos que hoje em dia as pessoas buscam uma inteligência, e é notório dizer que a inteligência, ela é conquistada. Coloque alguém dentro de um determinado lugar por várias horas seguidas, e por vários dias, e por várias semanas, logo aquela pessoa adquiriu inteligência, se não houve algum problema cognitivo que viesse impedi-la. Então, isso é normal acontecer na vida das pessoas. Quem busca conhecimento, encontra conhecimento. E há uma diferença muito grande entre a inteligência que é conquistada pelos homens e que ela tem o seu valor, porque o que seríamos de nós hoje sem as redes sociais, não é? Isso foi a inteligência conquistada, buscada por alguém. Saiu da carta para o e-mail, para o WhatsApp, enfim, para o Twitter e por tantos meios que vão se acrescentando ano após ano, porque as pessoas se dedicam em buscar uma inteligência. Mas o que nós queremos falar não é sobre essa inteligência que ela é capaz de fazer mover uma máquina, né? Saímos da cavalgadura para carros cobiçados, não é? Saímos de uma simplicidade para algo de muito luxo. E entendemos que tudo isso é possível através desse tipo de sabedoria, a sabedoria humana. Deus criou o homem perfeito, dotou ele de inteligência. Infelizmente, muitas pessoas se desviam do principal fato de que é para reverter
para que se reverta tudo em benefício à própria humanidade. Nós sabemos que o mesmo Santos Dumont que inventou o avião, criou o avião, também criou uma bomba. Enfim, existem muitas coisas que os homens possam fazer, que é louvável ou não, através da inteligência. Mas queremos falar nessa noite sobre uma sabedoria que vem da parte de Deus, e que esta não se conquista, não é adquirida através de uma leitura sistematizada. Essa pelo menos não é a informação que a Bíblia traz, mas essa sabedoria se conquista através de uma intimidade, de um conhecimento, de um andar com alguém que é o dono de toda a sabedoria, dono de toda a ciência, ele que detém todos os caminhos. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando aprender o caminho das pedras, mas Deus dá de graça a todos aqueles que lhe buscam. Amém? Gostaria de meditar aqui num texto da palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Então diz aqui a palavra: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro do que a prata e rende mais que o ouro. Até aqui somente. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Neste mundo que nós estamos vivendo, tão conturbado, e principalmente falando da nossa pátria, da nossa nação, em que as pessoas têm um receituário para determinadas situações que a população brasileira está submetida, e nós vemos que a inteligência humana, ela verdadeiramente falha. Hoje ouvimos uma aberração por parte de um senhor ministro que citou a seguinte frase, vocês devem ter ouvido também, e a gente se estarrece com determinadas coisas: conhecereis a mentira e ela vos escravizará. Contrapondo o que é defendido pelo presidente, ele sempre fala: conhecereis a verdade vos libertará, apesar de que essa verdade que ele estava declarando não é a verdade, obviamente, da palavra de Deus, mas ele fala sobre corrupção, sobre coisas erradas e sobre manobras políticas que andam acontecendo, que é de conhecimento de todos. Quero dizer aqui na minha fala que eu não sou bolsonarista, não sou de direita nem de esquerda, mas defendemos um padrão moral numa sociedade corrompida que necessita rigorosamente e vigorosamente da presença de Deus para que tenhamos amanhã, não é, uma nação melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós somos avós por 4 vezes, agora recém tem um netinho de 1 mês, e nós ficamos pensando o que será o amanhã se nós não se posicionarmos. E então nós percebemos que toda a inteligência e toda a cultura que as pessoas buscam acabam levando elas muitas vezes para um caminho sem volta, ao passo que a sabedoria vindo da parte de Deus, e o sábio Salomão escreveu esta frase,
este texto, ainda quando ele não havia caído, ele ainda não havia pecado, então ele escreve, porque ele também foi alguém que recebeu um reino, o reino de Israel, e ao receber esse reino, ele teve a rica graça de orar uma oração simples e objetiva: dá-me sabedoria para andar em meio ao teu povo. E Deus o fez, né? Todo aquele que pede, acontece o que, amados? Recebe, né? O que pede, recebe. Se não pedir, não vamos receber absolutamente nada, porque quem pede é o maior interessado, né? Então nós pedimos porque estamos interessados, né? Percebemos que neste mundo a busca por coisas naturais que vão ficar por aqui, porque todos nós temos um prazo de validade em cima dessa terra, e glória a Deus que é assim, não é? Imagine, nós convivemos aqui com Abraão, né? Já estaria caduquinho da Silva, não é? E com tantos outros patriarcas, não é? E que estariam contando as suas histórias repetidamente, né? Porque a pessoa, quando chega a uma determinada idade, ela começa a repetir as histórias, não é? E por quê? Porque a mente, ela tem a sua limitação também, e tudo vai com o tempo se desgastando, não é? Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Mas entendemos que a vida, ela segue o seu curso normal, e que nós precisamos de buscar em Deus toda a sabedoria necessária, e muita serenidade no nosso coração, para nós não desistirmos do objetivo maior, que é a nossa salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando nós falamos de salvação, minha gente, nós não falamos apenas, né, do evento principal da igreja que irá acontecer, e nós esperamos que isso aconteça muito breve, que é o arrebatamento da igreja, que é as bodas do Cordeiro, mas também falamos de salvação no nosso dia a dia. Salvação para que a nossa mente, o nosso coração se mantenha íntegro na presença de Deus, não perdendo o foco principal, o objetivo principal, que é cumprir a verdadeira religiosidade. Jesus, ele declara que a verdadeira religião não será, ele diz que está no presente, não é? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A intolerância, nós vemos em toda a situação que se formou a partir aí do dia 7 de setembro, que o objetivo era e o desvio de pensamento, o homem acaba se perdendo em meio a tantas frentes que ele tem que enfrentar na sua vida, muitas vezes por um sentimento de tristeza, um sentimento de revanchismo, um sentimento de orgulho, que o coloca acima de outras pessoas, e o que nós estamos vendo constantemente é uma guerra de ideologias, e glorificamos a Deus que há na nação brasileira, acredito até que por um propósito divino, um sentimento no coração dos cristãos, e por falar nisso, nós cristãos temos que defender sim a nossa pátria, temos que defender os nossos ideais, temos que defender o padrão estabelecido na sabedoria que Deus deu
através da sua palavra, que é uma constituição familiar adequada à vontade de Deus, para que tudo nos vá bem, para que em todas as áreas sejamos vencedores. E nós vemos nesta movimentação toda alguns desvios, e nós não podemos embarcar nos desvios que vão acontecendo por aí. É um fato interessante: as mesmas pessoas que lutam pelo mesmo ideal são as mesmas pessoas que de repente começam a se desentender e brigar entre si. Vemos que toda a inteligência produzida pelos homens, ela tem as suas falhas. Porém, a sabedoria que vem da parte de Deus através do suplicar. E olha, minha gente, eu quero dizer algo a vocês aqui: só ora quem realmente é crente de verdade, né? Porque quem não é crente de verdade não ora, deixa a vida andar. E depois, quando vai orar, ora reclamando para Deus da situação que está vivendo. Mas nós vemos que a palavra de Deus tem solução para todas as coisas, não é? Sabe, Salomão, ele escreve aqui: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Quando ele coloca aqui adquirir entendimento, ele está querendo dizer o quê? Tudo que é adquirido, no mínimo, custou um preço, sim ou não? E se custou um preço, ninguém ficou doido para rasgar dinheiro, né? Ou não é? Ninguém, né? Você rasga dinheiro? Eu não. Aí se você rasgar dinheiro, pode chamar o Diego, que ele vai lá ajudar você a não rasgar. Fala, irmão, oferta aqui no altar, é muito melhor. Então, entendemos que a sabedoria do homem é loucura para Deus, e vice-versa, a sabedoria de Deus também é loucura para o homem. Vemos aqui que a sabedoria, ela é mais lucrativa do que a prata. E o Senhor, ele mostra na sua palavra o seguinte: pede-me e darei as nações por herança e os fins da terra por sua posteridade. O segredo está em pedir a Deus. O segredo está em viver uma vida cristã pautada à luz do ensinamento da palavra de Deus. Eu achei um fato até bastante interessante. Eu estava folheando a minha Bíblia para poder falar aos irmãos nessa noite, e descobri aqui na Bíblia uma coincidência. Nós estamos falando aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 13, mas há um outro texto também que está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13 também. Uma curiosidade, fiquei curioso, eu falei, é uma coincidência ou Deus quer falar algo comigo? Porque primeiro a palavra vem para a gente, amém, irmãos? Para depois ela seguir, não é? Eu acredito até que essa palavra nessa noite esteja falando muito mais comigo do que com você, amém? Porque é assim que tem que ser. A palavra, ela tem que encontrar uma terra preparada e uma terra boa primeiro aqui, para depois dar fruto aí, amém? E é assim que Deus nos ensina em todo o tempo: preparar esta terra, né? Preservar o que custou, né? Ah, pastor, mas custou o quê? Foi Jesus que morreu na cruz, ele pagou o preço por nós, não é? Pois bem, e nós agora estamos pagando o preço da manutenção da palavra de Deus. Quantas vezes você foi tentado no dia a desistir de algo que Deus tinha te colocado no teu coração? Quantas vezes era para participar do louvor da igreja e nós resolvemos, não, a minha voz não é boa, mas Deus tinha mandado. Ou hesitamos em exercer o ministério da palavra. Nós vimos aqui numa canção que o nosso irmão louvou aqui, que
o Senhor deu um rebanho a ser pastoreado, obrigações que nos são dadas todos os dias, e que a nossa vida na fé não se resume aos dias de culto na igreja, não se resume apenas uma obra social em um determinado dia do mês, da quinzena ou da semana, mas a nossa vida espiritual com Deus, ela é todos os dias. Pela manhã levantarei a minha voz ao Senhor e o adorarei. E ao final da tarde levantarei os meus braços em gratidão por tudo aquilo que Ele me fez passar, de coisas que foram agradáveis e de coisas desagradáveis. O que seria de nós, amados, se não houvesse coisas desagradáveis, se não houvesse problemas que temos que enfrentar todos os dias? Nossa vida seria uma mesmice muito chata, mas somos desafiados todos os dias. Aliás, uma canção antiga que diz que cada vez que a fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais na sua presença. Percebemos então aqui, olha, Tiago escreve aqui no seu capítulo 3, versículo 13: se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isto vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade, que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Ao longo da nossa vida, quantas vezes somos traídos por pessoas que têm inveja? O invejoso é aquele que não conquista absolutamente nada, e então, por não conquistar, ele deseja estar no lugar que você está, ter o que você tem, mas não se submete a passar por tudo aquilo que você já passou. E a palavra do Senhor mostra aqui para nós que as boas obras são realizadas com humildade, porque temos aquilo que é precioso, que Deus colocou na nossa vida, tendo entendimento, tendo sabedoria, que somos vasos de barro, e que se escapar da mão do oleiro, vai cair e se arrebentar. Mas glória a Deus, que este oleiro, chamado Jesus, não dispensa o barro que espatifou no chão. Ele pega novamente este barro, endireita, bota na roda, sova bem este barro, e faz deste barro, um vaso novo. Isso quer dizer que, enquanto estivermos vivendo, haverá oportunidade para todos nós, de sermos na íntegra da palavra, vasos na mão do oleiro, para a glória e para a honra do seu nome. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. A inveja, ela não tem consistência, não é? Não tem consistência, porque não houve preço a ser pago por ela. Mas a sabedoria que vem da parte de Deus, que é conquistada através da oração, através do pedir. Quem não tem sabedoria, peça, que de graça eu lhe dou. O Senhor disse isso. Então, à medida que nós crescemos na nossa intimidade com Deus, esta sabedoria, ela vem primeiro esquadrinhar o nosso coração, o nosso entendimento, porque quando conhecemos a Jesus, independente da idade, conheci a Jesus com 13 anos de idade, mas já vinha de uma formação espírita.
precisou da sabedoria divina entrar para dentro de mim e mudar muitas coisas, muitos conceitos, e retirar muitos preconceitos também. E à medida que nós vamos orando, isso vai mexendo conosco, amados. O Espírito Santo vai mexendo nas nossas entranhas. Ele vai modificando a nossa forma de pensar, de ver, de agir, de entender, de se posicionar. Por isso, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja do Senhor, ela jamais se contaminará com o conceito que existe aí fora no mundo. Jamais entrará para dentro do coração daquele que teme a Deus. Permitir que a sua família, que seus filhos, vá seguir caminhos estranhos sem antes eles ter tido conhecimento. Senta aqui, meu filho. Eu tenho 5 filhos. E hoje já estão crescidos, muitos deles casados. A minha caçula tem 22 anos. Mas preferencialmente, eles procuravam minha esposa quando faziam alguma coisa errada. E diziam para minha esposa: mãe, fala para o pai me bater, porque eu prefiro que ele me bata do que ele sentar comigo para falar. Não podemos ser omissos. Temos que mostrar o caminho. Eu sei que os irmãos estão de máscara, e isso às vezes incomoda um pouco. Prometo que eu já vou terminar. Mas diga aí em voz alta: temos que mostrar o caminho. É isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Mostrando o caminho. Todos os dias que se reúnem na casa do Senhor, estão mostrando o caminho. Eu acredito que muitas pessoas chegaram aqui nesta igreja arrebentados, mas os irmãos foram generosos e mostraram para ele o caminho, e Jesus modificou a vida deles. É isso que temos que fazer. Não podemos ser omissos. Precisamos mostrar o caminho. Esta palavra fala desta humildade, humildade que é refletida quando nós podemos mostrar o que a Bíblia diz a respeito de uma conduta, de um posicionamento, de um serviço ao Senhor, do atender o templo, do atender o trabalho, do atender o louvor, do atender o ministério da palavra, o ministério da intercessão. E diga-se de passagem, parabéns ao nosso irmão da intercessão aqui, porque foi minucioso, estava ali. Eu acredito que se muitas pessoas tivessem pedido oração, ele estaria orando até agora. Aleluia! Aleluia! Sabe o que é isso, gente? Comprometimento com o que diz a palavra de Deus. Amém? Nós não podemos ser aqueles irmãos resumidinhos e acelerados. Senhor, abençoa, né? Ou como a oração do crente que está com muita fome, né? Ou do crente guloso, né? Jesus abençoa o que tem, não deixa vir mais ninguém, e amém. Então nós não podemos ser resumidos quando entrarmos na presença de Deus. Não tenhamos pressa de sair dali. Não tenhamos pressa de sair dali, porque dali vem coisas preciosas que Salomão escreveu, que são muito mais valiosas do que o ouro, do que a prata, do que as ações, do que as criptomoedas. São muito mais valiosos do que as mansões, do que tudo aquilo que a inteligência humana pode proporcionar. Não tenhamos pressa de sair da presença dele. Vamos ouvir até o último ponto que ele diz. Amém? Glória a Deus. Não podemos nos calar, temos que falar. Então ele diz aqui ainda: realizar boas obras com humildade.
que vem da sabedoria. Tudo que fazemos, não precisamos de tocar trombeta, porque é notório. Amém? É notório. Ele continua dizendo: mas se no seu coração há inveja, amarga ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentira. Não encubra de quem? Não encubra de Deus. Deus é legítimo em responder uma oração legítima. Aquilo que você pedir a Deus, Ele te dará. Se a tua petição é uma petição legítima, se não, você não está pedindo para Deus matar ninguém, Ele atenderá a tua oração. Amém? Ser legítimo, de coração aberto, com humildade, com entendimento, livre da vanglória pessoal. Um dia eu estava com um pregador, acho que o Diego conhece, e ele prega e depois fala: mas que palavra maravilhosa que eu preguei. A palavra é, né? Nossa, eu arrebentei hoje na igreja, né? Meu Deus. Ai de nós, né? Ai de nós. Mas o Espírito Santo, Ele faz a obra, amém, irmãos? Aleluia. É Ele que faz, a Ele toda a honra. Levante a tua mão direita e diga assim: a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, aleluia, porque Ele é santo, tremendo, maravilhoso, e está neste lugar, nessa noite, aleluia, glória seja dada ao Cordeiro. Versículo 15 diz assim: porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Não podemos permitir que esse tipo de sabedoria faça parte da nossa vida. O que acontece muitas vezes numa comunidade em que há muitos pensamentos, muitos pensadores, né? Porque todo cristão é pensador, é ou não é, gente? O pastor está pregando aqui, você já está viajando numa outra mensagem lá, Deus já está me dando uma mensagem aqui, que coisa linda, né? Somos pensadores. Mas convém que todos converjam para o mesmo ponto. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele não é uma verdade. Existem muitas verdades que as pessoas apregoam, que os ministros apregoam, que os deputados apregoam, que a política apregoa, que muitos pastores apregoam, que muitas outras pessoas de várias religiões apregoam também. Porém, a única verdade que pode realmente mudar a vida da pessoa é Jesus. Ele declara que Ele é a vida. Que tipo de vida é essa que as pessoas buscam incessantemente? Talvez numa pandemia como esta, as pessoas não conseguem vir à igreja porque estão lutando pela sua vida, que a qualquer momento pode encerrar aqui em cima desta terra. Mas a verdadeira vida, ela transcende, ela vai adiante. Quando esta pandemia começou, um pouquinho antes de começar, eu estava compartilhando isso com o vosso pastor, eu estava na igreja em um culto,
E o culto foi muito abençoado. Depois fomos para casa e na noite Deus me deu uma visão. E nessa visão, Deus me mostrava um outro planeta que se aproximava, né? Eu não acompanho as coisas da NASA, tá? E então nesta visão havia um planeta e esse planeta se aproximava da Terra, como se fosse a nossa Lua. Não era a Lua. E de dentro desse planeta ela parava ali, entre o firmamento e a terra, e em dado momento aquilo explodia. E saía de dentro vários demônios que encontravam as pessoas e a pessoa virava uma fumaça preta e desaparecia. E esta visão ela continuou, né? E mais uma vez eu fui visitar minha filha e minha filha estava agitada em sua casa. Eu estava com a minha neta, havia salvo a minha neta desses ataques. E ela muito agitada, muito preocupada com as coisas naturais aqui dessa terra, com os seus afazeres. E eu falo: olha, você não está enxergando o que está acontecendo? E ela responde: não estou enxergando nada. Eu falei: então olha para o alto e veja. E quando ela olhou, havia um planeta, e aquele planeta, pum, explodia e descia centenas de milhares de demônios e abraçava as pessoas. Eu guardei aquilo para mim e comecei a orar a Deus, orar ao Senhor para que nos desse entendimento o que seria aquilo. Gente, Deus é o melhor amigo que o homem possa ter. E Ele declara na sua palavra que Ele não fará absolutamente nada sem compartilhar com os seus amigos. Quem são os amigos de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que andam segundo a sua vontade, aqueles que negaram a sua vida, tomaram a sua cruz e continuam seguindo ao Mestre Jesus Cristo. Jesus disse lá no Calvário, né? Alguém chegou para ele, não estava no Calvário ainda, alguém chegou para ele e disse: mestre, está aí fora os teus irmãos e tua mãe, os teus familiares estão aí. E Jesus olhou para ele e disse: olha, minha mãe, meus irmãos, meus amigos são aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Amém? Olha, gente, que privilégio. Deus te considera o seu amigo do peito. Amém? Você é o amigo do peito. Deus compartilha com você antes que qualquer coisa aconteça. E então, na simplicidade, na humildade, fomos para o próximo culto. E aí aconteceu o quê? O alarde, né? Covid-19 para todos os lugares. Um domingo antes não tinha Covid-19, a igreja estava bombando. Mas o Covid-19 chegou por ali e os irmãos se assustaram também. Muito bem, qual a estratégia de Deus? Ungir a todas aquelas pessoas. Então, um domingo antes que a igreja estava cheia, eu falei: irmãos, Deus me deu uma visão aqui e eu estou sentindo direcionamento de ungir todos vocês. Faz aí uma fila aqui, vamos ungir todo mundo. Não me pergunte o porquê, vamos te ungir. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, amém, irmãos? Amém. Você crê que a unção quebra o jugo? Amém. Amém, receba aí sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Tenho certeza que o pastor de vocês ungiu vocês aqui também. E então, ungimos a todos. Gente, fomos para a igreja, e era um culto de jovens. Havia no meio dos jovens uma mocinha que estava com Covid e ninguém sabia.
que aconteceu? Todo mundo pegou Covid na igreja, sem exceção, desde o altar até a porta, todos pegaram. Porém, ninguém precisou ser internado, ninguém agravou, ninguém faltou, muito pelo contrário, Deus começou a libertar muitas pessoas que estavam entubadas. E gente, vocês sabem, entubou, o retorno é difícil, mas Deus foi lá e mostrou que Ele é o Senhor. Então nós agradecemos a Deus pela sensibilidade que Ele nos dá de obtermos sabedoria de Deus em cada atitude. Eu já preguei aqui algumas vezes, e uma das vezes talvez até tenha falado sobre isso. Estava indo para a Zona Sul, numa igreja que pastoreávamos lá, e tarde da noite, né? Eu morava lá já, mas tinha vindo visitar alguém por aqui na região, e fui para a Zona Sul, e não tinha ninguém na Avenida do Estado, estava vazia a Avenida do Estado. E parei o carro num semáforo e percebi uma voz falando comigo: muda de faixa. E eu confesso aos irmãos que eu olhei no retrovisor do carro e olhei nos espelhos auxiliares, não tinha ninguém. Mas eu fui rápido ali em atender a orientação de Deus. Diga aí para o seu irmão, toque nele e fala: seja rápido em atender o que Deus te orientou. Amém? A gente não tem tempo de falar: mas será que eu faço? Será que... Não, seja rápido. Amém? No inferno, irmãos, no reino de Satanás e seus demônios, tudo é muito rápido. A comunicação é rápida. Aliás, até bíblico, né? Jesus, ele declara: os filhos das trevas são mais hábeis em suas realizações do que os filhos da luz. Então nós temos que ser treinados a esse respeito, ser rápido. Deus falou, já faça, não espere, não deixe para depois. Eu mudei de faixa, acabei de mudar de faixa, veio um carro não sei da onde, bateu na guia, veio para o lado. Se eu tivesse na faixa que eu estava, tinha sido apanhado de cheio. Mas a gente que não é bobo nem nada, sabe ouvir Deus falar. Amém? Diga aí para o seu irmão: você não é bobo nem nada, atenda o que Deus está falando com você. Amém? Amém? Glória a Deus. Esquece o bobo, que aqui não tem ninguém bobo, viu, irmãos? Ó, é tudo gente da melhor qualidade, tudo servo de Deus, abençoado, cheio do Espírito Santo, né? Que fala daquilo que tem consciência. Amém? Tem conteúdo para falar. Então isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, ele diz aqui: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura. Amém? Isso aí para o nosso dia a dia é um chavão, gente. Todos os dias a gente é tentado a pisar na bola, a fazer o que não tem que fazer. O diabo anda como um leão ao nosso derredor, rugindo, bramando, procurando o momento de nos tragar. E ele é implacável. Uma bobeirinha que der, eu falando de bobeira de novo, ele vem sobre nós, né? Então, gente, é dessa maneira, amém? É dessa maneira, sermos habilidosos com a palavra de Deus, aleluia. Sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, também é pacífica, sempre amável e dispostas a ceder a outros. Uma das coisinhas que vai apertando, né? E não é isso que a gente vê acontecendo na nossa nação, que falta para a nossa nação.
Brasil poderia estar na ponta entre segunda e terceira potência mundial. Tem tudo essa nação. Tudo que os demais já tiveram um dia e acabaram, aqui está preservado. Oxalá, a nossa oração com sabedoria faça esta situação mudar. E que não sejamos contaminados com o pensamento do mundo. Não adianta esbravejar. A nossa batalha, neste sentido, é calada, é falar menos e orar mais. Certamente Deus nos abençoará. Que Deus abençoe a toda a igreja. Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos realmente que esta palavra de Deus venha causar dentro de cada um de nós o complemento necessário para que amanhã nós aproveitemos a oportunidade que Deus está nos dando. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor.